Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Olá, boa noite. Boa noite. Um ataque a tiros durante uma celebração judaica em uma praia de Sydney deixa 16 pessoas mortas e 42 feridas. Está pasando, pero no sé quién. Pero no van a... Centenas de pessoas prestam homenagens com flores às vítimas do ocorrido. Autoridades australianas prometem endurecer as leis sobre o porte de armas. A Enel diz que o fornecimento de energia foi normalizado na Grande São Paulo 5 dias após o apagão causado por uma ventania histórica. A deputada Carla Zambelli entrega uma carta de renúncia depois de ter o mandato cassado pelo Supremo Tribunal Federal. O governo aprova o plano apresentado na COP30 que tem como objetivo zerar as emissões de dióxido de carbono até 2050. E o Chile tem um novo presidente. Eleitores vão às urnas e elegem o direitista José Antônio Cash para comandar o país pelos próximos 4 anos. No discurso de vitória, ele promete endurecer o combate ao crime e à imigração irregular. Vamos restabelecer a lei. Vamos restabelecer o respeito à lei em todas as regiões. O Jornal Mundial está começando. Um tiroteio durante uma celebração judaica na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália, deixou 16 mortos e 42 feridos. O presidente americano Donald Trump e o rei da Inglaterra, Charles III, afirmaram que foi um ataque antissemita. As autoridades australianas informaram na manhã desta segunda-feira, no horário local, que aumentou o número de vítimas no ataque a tiros em uma celebração judaica na praia de Bondi, em Sydney. O incidente, tratado como terrorismo pela polícia australiana, deixou pelo menos 16 mortos e 42 feridos. I'm very sad duty this morning to report that 16 people have been confirmed as being killed. É com muita tristeza que informo que 16 pessoas foram confirmadas como mortas, 15 pessoas inocentes e um criminoso. Há 42 pessoas hospitalizadas em Nova Gales do Sul e as vítimas têm idades que variam de 10 a 87 anos, um fato devastador. A devastating fact. Em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que foi um ataque antissemita. Na Austrália, houve um ataque terrível, com mortos e feridos. Esse foi um ataque antissemita, obviamente. Eu só quero prestar minhas condolências a todos. No Reino Unido, o rei Charles III se declarou consternado e também descreveu a tragédia como um terrível ataque terrorista antissemita. O ataque ocorreu durante um evento chamado Chanukah by the Sea, que celebra o feriado judaico do Hanukkah, no qual participavam cerca de 1.000 pessoas. A praia de Bondi, no leste de Sydney, é uma das mais populares do país e atrai inúmeros banhistas e turistas, especialmente nos fins de semana. Centenas de pessoas prestaram homenagens às vítimas do atentado. As autoridades australianas concordaram em endurecer as leis sobre portes de armas no país. Um memorial foi montado nesta segunda-feira em Bondi Beach, em Sydney, na Austrália, local que na véspera foi palco de um massacre. Velas e flores foram posicionadas em homenagem aos pelo menos 15 mortos e mais de 40 feridos registrados no tiroteio. Entre as vítimas estão uma menina de 10 anos, um sobrevivente do Holocausto e um rabino. No domingo, um homem e seu filho abriram fogo contra cerca de 1.000 pessoas que celebravam Hanukkah na praia mais famosa do país, levando a multidão ao desespero. Usando armamento pesado, eles dispararam contra os presentes por 10 minutos, até que a polícia matou o pai, de 50 anos. O filho de 24 foi preso e está hospitalizado com ferimentos graves. Várias cenas das pessoas fugindo correndo foram compartilhadas nas redes sociais.
A polícia afirmou ter encontrado uma bomba caseira em um carro estacionado perto da praia e que o artefato explosivo improvisado provavelmente havia sido plantado por pai e filho. Nesta segunda-feira, o governo australiano anunciou que vai endurecer as leis sobre porte de armas. Segundo o primeiro-ministro Anthony Albanese, ficou concordado com os governadores dos estados e territórios australianos que serão exploradas maneiras de aprimorar a verificação de antecedentes para proprietários de armas de fogo, impedir que estrangeiros obtenham licenças para porte de armas e limitar os tipos de armas legalizadas. Massacres são raros na Austrália desde 1996, quando um atirador matou 35 pessoas na cidade turística de Port Arthur, que levou a uma mudança na legislação. Segundo a ABC News, os atiradores de domingo podem ter vínculos com grupos jihadistas Estado Islâmico. A polícia investiga a motivação do crime, mas as autoridades afirmaram que o ataque foi claramente planejado para aterrorizar a comunidade judaica. Um ato de antissemitismo, de terrorismo, nas palavras de Albanese. As negociações sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul enfrentam uma etapa final difícil. A França, que se opõe ao pacto, pediu que a votação dos países europeus seja adiada. A assinatura está prevista para sábado aqui no Brasil. A assinatura do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul no próximo sábado no Brasil virou uma dúvida, depois que a França pediu o adiamento da votação dos países europeus prevista para esta semana em Bruxelas. Paris afirmou no domingo que o acordo não é suficiente para proteger os agricultores franceses e que as exigências da França não foram cumpridas. O presidente francês Emmanuel Macron pediu à presidente da Comissão Europeia o adiamento da análise do acordo, que deve ser adotado entre terça e sexta-feira. Mas o executivo europeu rejeitou o pedido e manteve o calendário, argumentando que a assinatura do acordo tem uma importância crucial, tanto no plano econômico quanto diplomático e geopolítico. A disputa abre uma semana que já se anunciava muito agitada em Bruxelas, onde os sindicatos agrícolas prometem a presença de até 10 mil manifestantes na quinta-feira, durante uma reunião europeia de chefes de Estado e de governo. Os agricultores do bloco se opõem ao acordo de livre comércio com a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O pacto favoreceria as exportações europeias de automóveis, máquinas, vinhos e outras bebidas alcoólicas. Em troca, facilitaria a entrada na Europa de carne, açúcar, arroz, mel e soja sul-americanos. A deputada federal Carla Zambelli entregou uma carta de renúncia à Câmara dos Deputados ontem, depois de ter um mandato cassado pelo Supremo Tribunal Federal. A Câmara já convocou um suplente para assumir o cargo. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, entregou à Câmara dos Deputados uma carta renunciando ao cargo neste domingo. A informação foi divulgada pela assessoria da presidência da Casa. Abre aspas. A Câmara dos Deputados informa que a deputada Carla Zambelli comunicou à Secretaria-Geral da Mesa a sua renúncia ao mandato parlamentar na data de hoje. É o que afirma o texto. Segundo a renúncia de Zambelli ao cargo, quem assume agora será o suplente do Partido Liberal de São Paulo, que recebeu mais votos. O nome dele é Adilson Barroso. Na última quarta-feira, o plenário da Câmara dos Deputados decidiu rejeitar a cassação do mandato parlamentar de Zambelli. Foram 227 votos a favor, 170 contrários e 10 abstenções. Serão necessários 257 votos para a cassação. A cassação seria uma consequência da condenação da deputada pelo Supremo Tribunal Federal por ter comandado uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça. A sentença de 10 anos de prisão se tornou definitiva e sem possibilidade de recurso em junho. A condenação de Zambelli pela primeira turma do Supremo se deu por unanimidade em maio deste ano. A parlamentar fugiu para a Itália. Dias depois de ser considerada fugitiva e procurada pela Interpol, Zambelli foi presa nos arredores de Roma. O governo brasileiro pediu a extradição da deputada, que ainda não foi analisada pela justiça italiana. O governo federal aprovou hoje o chamado Plano Clima, documento que tem como objetivo orientar, implementar e monitorar as ações do país com o propósito de reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O relatório é um desdobramento da Política Nacional sobre Mudança do Clima, chefiada pelo Ministério do Meio Ambiente.
O objetivo do plano é zerar as emissões de dióxido de carbono até 2050, além de promover uma adaptação aos efeitos das mudanças climáticas por meio de estratégias de curto, médio e longo prazo. O plano estabelece medidas de mitigação e adaptação para reduzir de forma significativa as emissões de gases de efeito estufa até 2035 e preparar o país para os impactos da crise climática. Inundações repentinas após fortes chuvas na cidade costeira de Saf, no Marrocos, deixaram 37 mortos. O número foi anunciado pelas autoridades marroquinas. Outras 14 pessoas foram hospitalizadas, com 2 delas em cuidados intensivos. Após o nível da água baixar na parte da noite, moradores iniciaram uma busca por seus pertences em meio à lama. As autoridades estimam que pelo menos 70 casas e comércios da antiga cidade histórica ficaram inundadas. Enquanto isso, o Serviço Meteorológico Marroquino prevê mais chuvas para amanhã em grande parte do país. Veja a seguir, o fornecimento de energia é normalizado em São Paulo 5 dias após o apagão causado por um vendaval. A vitória do direitista José Antônio Cast para a presidência do Chile. E um evento caridoso de esqui e snowboard com pessoas vestidas de Papai Noel nos Estados Unidos. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. Após 5 dias do apagão causado por um vendaval histórico na semana passada em São Paulo, a Enel informou que o fornecimento de energia foi normalizado. 5 dias após o apagão causado por uma ventania histórica na semana passada, a Enel informou que o fornecimento de energia normalizou na Grande São Paulo. No entanto, a região teve ainda na manhã desta segunda-feira 53 mil imóveis sem energia elétrica, segundo o boletim da concessionária Enel, mas esse número é próximo da média em dias normais. Na capital, são cerca de 39 mil clientes sem luz. Em razão da falta de energia elétrica, foram registrados prejuízos milionários ao comércio e danos incontáveis aos consumidores. Remédios e alimentos estragados tiveram que ser jogados fora ao longo dos últimos dias. Na noite de domingo, a Enel informou que o fornecimento de energia estava voltando ao padrão de normalidade na área de concessão, com o restabelecimento do serviço para os clientes afetados nos dias 10 e 11 de dezembro pelo ciclone extratropical. Afirmou ainda que técnicos seguiam atuando em alguns casos mais complexos de reconstrução de rede, que envolvem troca de cabos, postes e outros equipamentos. Na manhã desta segunda, a Enel explicou que as ocorrências de falta de luz estão dentro da normalidade. Acrescentou ainda que a área de concessão da Enel São Paulo conta com densidade de clientes por quilômetro de rede 20 vezes maior que a média das outras distribuidoras do país e diariamente são registradas conexões e reconexões por diversos fatores. No sábado, a concessionária havia informado que o fornecimento de energia seria restabelecido até o final de domingo. A empresa reiterou que técnicos seguem trabalhando em alguns casos mais complexos de reconstrução de rede, que envolvem troca de cabos, postes e outros equipamentos. Na noite da sexta-feira, a Justiça tinha ordenado que a concessionária Enel restabelecesse imediatamente os serviços para os consumidores afetados pelo apagão. A decisão também previa multa de R$200 mil por hora em caso de descumprimento. A Justiça tomou a medida em uma ação proposta pelo Ministério Público de São Paulo e pela Defensoria Pública.
A Agência Nacional de Energia Elétrica e o Ministério de Minas e Energia determinaram que equipes de outras distribuidoras de energia fossem emprestadas à Enel de São Paulo para ajudar nos trabalhos. Os chilenos foram às urnas neste domingo e elegeram um presidente que promete endurecer o combate ao crime e à imigração irregular. José Antônio Cast venceu o segundo turno com ampla vantagem e, no discurso da vitória, adotou um tom conciliador. Os chilenos escolheram José Antônio Cast para presidir o país pelos próximos 4 anos. O advogado ultraconservador de 59 anos se impôs com 58% dos votos no segundo turno, frente a Janete Jara, que representava uma coalizão de esquerda e conseguiu 42%. Em seu primeiro discurso após a confirmação de sua vitória, o novo presidente prometeu restabelecer a lei. Vamos restabelecer a lei. Vamos restabelecer o respeito à lei em todas as regiões. Esta foi a terceira tentativa de Cast de chegar à presidência, agora como candidato do Partido Republicano, que fundou há 5 anos porque a direita tradicional lhe parecia muito branda. O agora presidente eleito acredita que o Chile está caindo aos pedaços e promete deportar quase 340 mil migrantes sem documentos, a maioria venezuelanos. Confiamos plenamente que ele é a pessoa que vai regularizar, que os migrantes cheguem ao país, que cheguem, mas regularizados como deve ser. Muito contente porque a alternância de poder é a chave para a renovação da política, para a renovação dos poderes, para que cheguem os mais qualificados. Se um governo não fez um bom trabalho, é bom ir mudando e alternando as pessoas que estão trabalhando no governo. É bom ir cambiando e alternando a gente que está trabalhando no governo. Cast, que vai suceder o esquerdista Gabriel Boric, será empossado em 11 de março. O presidente do Chile, Gabriel Boric, e o presidente eleito do país, José Antônio Cast, se reuniram nesta segunda-feira no Palácio de la Moneda para iniciar a transição de governo que culminará em 11 de março. Cast, que venceu as eleições deste domingo com 58,1% dos votos, com uma margem de mais de 16 pontos sobre a candidata Janete Jara, foi a La Moneda, no centro de Santiago, acompanhado por sua esposa, Maria Pia Adriassola, que ocupará o cargo de primeira-dama. O ultradireitista também foi acompanhado pelo presidente do Partido Republicano, Arturo Esquedia, e várias figuras-chave da campanha, como seu assessor de economia, Jorge Queiroz. A reunião faz parte da tradição política chilena e foi concretizada no domingo, após a vitória do candidato de extrema-direita, por meio de um telefonema em que Boric parabenizou seu sucessor, que, por sua vez, expressou o desejo de que, abre aspas, seja uma transição muito ordenada e respeitosa, fecha aspas. Centenas de pessoas vestidas de Papai Noel desceram de esqui e snowboard em uma encosta nevada no Maine, nos Estados Unidos. O evento tinha como objetivo levantar fundos para caridade no chamado Domingo do Papai Noel com a família. Trenó? Que nada! Os Papais Noéis da cidade de Newry, no estado do Maine, no extremo norte americano, gostam mesmo de esqui e snowboard. Centenas deles encararam o frio e deslizaram pelas encostas nevadas em um grande show de habilidade. Na verdade, os bons velhinhos se juntaram para arrecadar fundos para instituições locais de caridade. O evento tradicional é chamado de Domingo do Papai Noel com a família. Essa é uma maneira muito divertida de iniciar a época de festas e espalhar alegria. É muito divertido ver os Papais Noéis descerem juntos. Por isso, essa era uma das coisas que meus filhos mais queriam fazer nessa época festiva. Mágico. A palavra é mágico. Estamos trazendo o Natal, uma época mágica. É incrivelmente mágico. Pensar que todas essas pessoas estão aqui pelas mesmas razões. É ótimo retribuir e fazer parte da comunidade. Contando o exercício deslizando na neve, os Papais Noéis vão chegar em forma na hora de descer a chaminé no dia 25 para entregar os presentes de Natal em todo o mundo. Antes de encerrar, vamos saber como fica o clima para amanhã em todo o país. Boa noite, Marcelo. Oi, Gabriel. Boa noite para você, para Alice. Boa noite para você.
A terça-feira será marcada por calor, alta umidade e pancadas de chuva típicas de verão em grande parte do país. As condições variam entre as regiões com áreas de instabilidade mais concentradas no norte, centro-oeste e sudeste, enquanto o sul e parte da região nordeste alternam períodos de sol e chuva isolada. Na região norte, o tempo permanece predominantemente instável ao longo do dia. Estados como Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins terão céu com muitas nuvens e pancadas de chuva frequentes, principalmente entre a tarde e a noite. Em Manaus, capital do Amazonas, a mínima prevista é de 25 graus e a máxima chega aos 33. Na região nordeste, o tempo apresenta maior variabilidade. No litoral dos estados como Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, a umidade vinda do oceano favorece chuvas rápidas e passageiras. Já no interior do Piauí, Ceará, Maranhão e parte do oeste da Bahia, o calor predomina, com céu parcialmente nublado e baixa ocorrência de chuva. Em Camocim, o dia será de sol entre nuvens, calor e a sensação de abafamento, com possibilidade de chuva rápida à tarde ou à noite. As temperaturas ficam entre 25 e 32 graus, com ventos moderados no litoral. Em Fortaleza, o tempo segue quente e parcialmente nublado, com chance de pancadas isoladas no fim da tarde. Os termômetros variam entre 26 e 31 graus, mantendo a sensação de calor ao longo do dia. E na região centro-oeste do Brasil, estados como Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, terão manhãs de sol e aumento de nebulosidade ao longo do dia, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Goiânia, capital de Goiás, a mínima prevista é de 22 graus e a máxima alcança 32, com sol pela manhã e chuva no fim do dia. Na região sudeste do país, o tempo segue instável em vários momentos. Estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Espírito Santo terão períodos de sol intercalados com aumento de nuvens e pancadas de chuva isoladas. Na capital paulista, São Paulo, a previsão indica mínima de 20 graus e máxima de 28, com chance de chuva no final da tarde. E por fim, na região sul, o tempo tende a ficar mais firme durante boa parte do dia. Estados como Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul terão sol predominando, ainda assim não se descarta a ocorrência de pancadas de chuvas rápidas e isoladas, principalmente no final do dia. Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima chega aos 30. Uma boa semana a todos, Gabriel e Alice. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite para você. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite e até quarta-feira. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.